Bom, eu lembro que eu cheguei na redação cedo, era por volta de 6 horas da manhã, do dia 27 de janeiro de 2013, era um domingo, lembro bem, eu estava de plantão, e já estávamos noticiando na madrugada um incêndio numa boate em Santa Maria, com vários feridos. Naquele momento até, parece que aquela imagem vem na minha cabeça, assim, daquele plantão. Eram 10 mortos na oportunidade. Bom, já se falava numa grande tragédia, mas não se tinha a menor ideia da proporção que aquilo tudo ia tomar. A tragédia na Boate Kiss, ela chegou a 242 mortos e mais de 600 feridos. E o processo ele começou tramitando em Santa Maria e em função do desaforamento, um termo utilizado no judiciário, que nada mais é do que a mudança de foro, né? Saiu de Santa Maria, foi para Porto Alegre, houve também a mudança do juiz do processo. E é justamente ele que vai conversar conosco aqui no Gaúcha Faixa Especial. Dr. Orlando Facchini Neto, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os ouvintes. Dr. Orlando Facchini Neto, é um processo, imagino eu, extremamente longo, com muitas páginas. Até não sei, Dr. Orlando Facchini Neto, se ele já foi digitalizado ou não, ou se ainda é físico, né? Porque existe uma transição aí no Tribunal de Justiça sobre a digitalização de alguns processos mais antigos. Eu imagino que esse tenha começado físico, mas não sei se ele já foi digitalizado. O senhor já estudou o processo? Como é que é para um magistrado conduzir um julgamento tão esperado quanto esse do caso Kiss? Obrigado pela gentileza de nos atender aqui na noite desse domingo. Eu que agradeço o convite. Eu também me recordo do dia em que tudo aconteceu, né? Me lembro de quando acordei, ter ligado à televisão e enfim, no decorrer do período acabei acompanhando todas as notícias como um espectador, independentemente das questões jurídicas que envolvem esse julgamento. O dado objetivo é que houve 242 pessoas que morreram, na sua maioria jovens, e isso naturalmente causa uma justificadíssima comoção, né? De fato é um episódio muito trágico e devemos todos compreender o que isso provoca em termos de sentimento aos familiares e à comunidade de Santa Maria em geral. Tudo isso, naturalmente, faz com que a condução desse processo, embora eu a tenha iniciado há pouco tempo, revele uma grande carga de responsabilidade, não é? O magistrado precisa estar ciente de toda a dimensão humana que envolve o caso. Todos os casos têm as suas singularidades, mas o número de envolvidos nesse torna-o efetivamente bastante particular e bastante distinto daquilo que normalmente se apresenta no tribunal do júri. Eu sou juiz há 20 anos e há 20 anos conduzo plenários do júri, na medida em que sempre atuei na área criminal. Essa é a minha área de atuação, não só como magistrado, mas também em termos da minha vida acadêmica, dos meus estudos e das aulas que dou. E reconheço que é um caso muito particular, muito difícil, dado tudo que o envolve. O processo, na verdade, ele, como já subiu a algumas instâncias recursais, inclusive em Brasília, ele, em boa medida, foi digitalizado e, depois disso, há poucos volumes ainda sem digitalização. Não é uma questão ainda definida, na verdade, se a digitalização para o júri, para a realização da sessão de julgamento é deveras positiva, porque a possibilidade de manuseio dos autos em alguma medida talvez facilite o desenvolvimento dos trabalhos, e esse é o meu objetivo primordial, é conduzir os trabalhos com serenidade para que possamos levá-lo a um desfecho. Mas, se necessário for, essa digitalização completa, repito, em boa medida ela já foi feita, mas a digitalização completa se fará sem nenhuma dificuldade, eventualmente até para disponibilizar, ademais do processo físico,
que os interessados ali, os jurados e mesmo as partes, possam nos seus computadores, em seus monitores, estarem a acompanhar aquilo que for sendo referido durante o julgamento. Então essa é uma particularidade técnica que se resolverá sem nenhum sobressalto. O tribunal está bastante empenhado nisso também. Sim, doutor Facchini Neto, há poucos dias o senhor decidiu pelo Fórum Central de Porto Alegre para ser o local da realização do júri dos 4 réus aí que são acusados de homicídio. Por que esse local, o senhor acredita que deve comportar o público? Provavelmente deve ser um público, imagino eu, muito interessado em relação ao número de familiares das vítimas, né? A gente não sabe o comportamento da pandemia, como é que vai estar até lá. O senhor até, me corrija se eu não estou enganado, até marcou para dezembro, inclusive para que a coisa, digamos assim, fosse amenizada em termos de vacinação, de cautelas aí, de programação, de organização do foro. O Foro Central de Porto Alegre, para quem não conhece, ele teve uma modificação bastante grande nos últimos anos, né? Era um prédio só na capital gaúcha que funcionava ali, todas as varas, vara civil, vara de família, vara criminal. Depois foi construído outro prédio, são 2 prédios agora, e esse julgamento ele vai ocorrer no fórum, digamos assim, antigo, mas que é um fórum dedicado à área criminal, que é até não sei se já não está sendo chamado assim por vocês magistrados pelo próprio Tribunal de Justiça como Fórum Criminal de Porto Alegre. Há condições de comportar esse público esperado, doutor Orlando Facchini Neto? Olha, na realidade, esse foro criminal, que é exatamente esse ao qual você se refere, ele está num processo de reforma e, inclusive, está em vias de conclusão um novo plenário do júri, com uma capacidade superior àquela que os plenários atuais ostentam. Entretanto, não é efetivamente um plenário que comporte um inumerável contingente de pessoas ali. Calcula-se em torno de 200 pessoas na plateia. Esse número me parece um número razoável. Na realidade, não se tratou efetivamente de uma decisão minha. Nós avaliamos, junto com o pessoal da técnica do Tribunal de Justiça, diversas opções, que eu prefiro nem referir aquelas que foram descartadas, porque como não se concretizou, a reflexão toda nos levou a que esse local seria o mais adequado. O que eu posso lhe dizer é que nenhum dos outros que vimos, e eles passaram aí por uma gama bastante ampla de possibilidades, nenhum deles também era absolutamente perfeito e insuscetível de crítica, seja pela capacidade de comportar pessoas na plateia, mas, sobretudo, pela capacidade de espaço para as partes desenvolverem o seu trabalho. Eu tenho dito que a minha pretensão é a de realizar um tribunal do júri equilibrado, sereno e que termine. Portanto, não se tratará efetivamente de um espetáculo, não se trata de uma peça. Nós estaremos tratando da vida de pessoas, julgando pessoas e o desenvolvimento dos trabalhos de maneira serena me parece mais importante do que a própria capacidade de público a ser comportada, até porque atualmente, nós sabemos que há diversos outros recursos que viabilizam a publicidade ampla do julgamento, entre os quais, e fico só nesse, a própria transmissão pela internet, pelo YouTube, etc. Pois é, doutor Facchini Neto, eu queria aproveitar esse seu gancho para justamente lhe perguntar. Eu estive na cobertura do julgamento do caso Bernardo, o município que foi morto lá o menino que foi morto lá em Três Passos, lá em abril de 2014, o julgamento que ocorreu em 2019, e a decisão foi também pelo foro
lá da comarca de Três Passos. Era um plenário relativamente pequeno, né, para a realização do júri. No entanto, houve a transmissão em vídeo. Essa é a ideia, então, para que as pessoas possam acompanhar em outros locais, até porque o interesse do país, os holofotes da imprensa vão estar voltados para esse julgamento pela representatividade que ele tem, pelo número de vítimas, pelo um caso que não tem conclusão ainda, e até depois do julgamento, né, juridicamente nem vai ter, porque é possível ainda recursos, mas queria entender assim se isso vai acontecer. Sim, sem sombra de dúvida. A publicidade haverá de ser assegurada não só pela transmissão a partir desses meios, mas também eventualmente com a disponibilização de outros lugares outros espaços físicos dentro do próprio foro criminal, nos quais, por intermédio de um telão ou qualquer coisa parecida, as pessoas ali no local do julgamento estarão em condições de assistir assistirem aos trabalhos. Sobre isso não há a menor dúvida. Eu espero que o desenvolvimento da pandemia, a sua minimização, permita que se possa encher o plenário por aqueles que forem interessados em assistir. Do contrário, efetivamente, haverá regras sanitárias que eu não tenho como balizar, eu não tenho como flexibilizar, que se imporão, mas de toda maneira que o júri vai ser assistido, não há a menor dúvida, e também não há a menor dúvida, porque esse compromisso eu já assumi logo no primeiro despacho, é um júri que se realizará a portas abertas, né? Não há a menor possibilidade de se realizar esse julgamento sem público. A questão é quanto de público será possível viabilizar. Já tem uma definição, doutor Orlando Facchini Neto, juiz responsável pelo processo do caso Kies, presidente da Associação dos Magistrados aqui no Rio Grande do Sul, a AJURES. Já há uma definição de quantas testemunhas serão ouvidas no julgamento? Eu acho que é interessante a gente explicar, doutor Orlando Facchini Neto, o senhor que faz júri há bastante tempo, né, conduz esses julgamentos aí, que nem o senhor falou aí há 20 anos ou quase isso, para explicar aí para os nossos ouvintes a ordem das manifestações no julgamento para se chegar até ao resultado final depois de alguns dias, imagino eu. O andamento, a estrutura do plenário do júri, ou seja, desse momento culminante, ela é ditada pelo Código de Processo Penal e, pelo menos na letra do Código de Processo Penal, vale dizer, sem cogitar-se ainda de alguma adaptação que porventura seja necessária, dada a dimensão diversa desse caso, mas a linha é basicamente o seguinte: iniciados os trabalhos e sorteados 7 jurados que comporão o conselho de sentença, são ouvidas as vítimas. No caso, houve uma limitação do número de vítimas a serem ouvidas, na medida em que, do contrário, o julgamento seria absolutamente inviável, porque são 636 vítimas de tentativa de homicídio, segundo a denúncia. Obviamente, só se ouvem as vítimas nos casos de tentativa de homicídio. Nos casos do homicídio consumado, a vítima pereceu e, portanto, não há como ouvir. Então, são ouvidas as vítimas da tentativa, testemunhas de acusação, de defesa, interrogatório dos réus e debates, que é um tempo para cada uma das partes, acusação e defesas, fazerem as sustentações. Nos termos do Código de Processo Penal, esse período é de 2h30 para cada qual, ou seja, 2h30 para a acusação e 2h30 para as defesas, ou seja, as defesas tomadas seu conjunto, e depois um período de réplica e tréplica que pode chegar a 2 horas também para a acusação e para a defesa, nesse caso em que há a pluralidade de acusados. Após isso, os jurados se reúnem na sala secreta, votam os quesitos e profere-se a decisão absolutória, desclassificatória, ou seja, alterando-se a tipificação, dizendo que o fato imputado não é aquele crime, é outro, ou então a condenação, quando então cumpre ao magistrado fixar a pena.
há 30 pessoas para serem ouvidas em plenário, Eduardo, entre consideradas as vítimas cujas oitivas foram determinadas e as testemunhas arroladas pelas partes. A isso se soma o interrogatório dos 4 acusados. Portanto, seriam 34 pessoas para serem ouvidas. É bastante gente. E tem limite de horário limite de tempo, ou melhor, por testemunha, por réu? Não há limite de tempo. A única coisa é que o Código de Processo Penal estabelece que o juiz exerce a presidência dos trabalhos e, portanto, aquelas perguntas que forem mera repetição de outras podem ser indeferidas pelo magistrado, de maneira a que se procure otimizar o julgamento. Sim, o senhor já definiu, doutor Orlando Facchini Neto, se vai ter uma limitação de horas por dia, quantos dias o senhor estima para esse julgamento? Eu lembro que o julgamento mais longo que a gente teve de júri, bom, o senhor é um estudioso da matéria, pode me alertar aí se teve outro maior aqui no estado, foi justamente do caso Bernardo com 5 dias. Tem uma estimativa de tempo? É muito difícil assentar isso, é muito difícil. Certamente esse julgamento não se concluirá em 2 ou 3 dias. Também não sei se ele arrisca ultrapassar 12 ou 15, quer dizer, realmente isso depende muito da dinâmica dos trabalhos. Agora, a sua observação é correta. Quando o júri, eu já presidi júris que duraram 2 dias, por exemplo. Quando isso acontece, não é inusual que o juiz, em conversa naturalmente com todos os envolvidos, que ele vá até o limite dos trabalhos. Quer dizer, você começa o júri às 9 da manhã de um dia e vai até às 3, 4 da manhã do outro dia, porque você sabe que aí terminou. Portanto, é possível fazer-se isso. Num júri como esse, em que a probabilidade de duração de mais dias é muito concreta, é preciso preocuparmos-nos também com a condição dos jurados, né? Particularmente dos jurados que devem estar aí com os ânimos bastante arrefecidos e serenados para procederem ao veredito, para procederem à votação. Então, eu tenho como certo que é necessário estabelecer um padrão de horas a fim de que não se alcance... É impossível fazer um júri que eventualmente durará 10 dias, começando às 9 da manhã e indo às 4 da madrugada, compreende? Quer dizer, se o período de dias for maior, nós realmente temos que controlar o número de horas trabalhadas por dia. Eu acompanhei agora há pouco o julgamento do Derek Chauvin, acusado pela morte do George Floyd, nos Estados Unidos, e ali se trabalhava algo em torno de 7 a 8 horas por dia em plenário, com a peculiaridade muito relevante no que se refere ao caso brasileiro, estou falando em termos muito gerais. Ali os jurados, depois do dia de trabalho no júri, eles retornam para suas casas. Quer dizer, eles voltam para casa e no dia seguinte vão ao tribunal para prosseguirem no julgamento. Aqui no Brasil não é assim. Quer dizer, em qualquer júri, durante o interregno de julgamento, os jurados ficam efetivamente isolados, né? Quer dizer, distanciados das suas famílias, distanciados das suas atividades e, portanto, é necessário que tenhamos alguma preocupação também com essas figuras alheias a rigor ao sistema de justiça, que nada recebem, cumprem um dever cívico, como se diz, e que, portanto, devem, em alguma medida, serem percebidos por nós que no fundo, estamos exercendo o nosso trabalho, né? O trabalho para o qual direcionamos as nossas vidas. A gente conversa aqui no Gaúcha Faixa Especial com o juiz Orlando Facchini Neto, que é presidente da Júris, é responsável pelo
processo do caso Kiss, 242 mortos, mais de 600 feridos, esse julgamento que vai ocorrer lá em dezembro, se tudo, se a pandemia permitir, digamos assim, né? Bom, doutor Orlando Facchini Neto, eu já acompanhei algumas decisões suas em que o senhor aplicou a pena máxima a réus. Evidentemente que a nossa conversa aqui ela não vai entrar em mérito do caso em si, do caso Kiss, até porque o senhor vai julgar esse processo, né? Aliás, o senhor vai ser responsável pela aplicação eventual, né, de uma eventual condenação da pena dos réus, né? Eventual condenação, a gente não sabe o que vai ter ser até lá. Em determinados casos, o senhor como professor de direito penal, e evidentemente o senhor tem a sua posição em relação ao tema, o senhor entende que isso é imprescindível? Eu sempre, nos casos, e foram poucos na verdade, né? Eu acho que eu quero crer que eu apliquei a pena máxima em 3 casos, o que significa que em 20 anos de magistratura e considerado o número que eu sequer tenho condições de estimar de processo que julguei, é um número muito inexpressivo diante da totalidade. É muito mais provável, aliás, é absolutamente certo, que eu apliquei a pena mínima muito mais vezes do que apliquei a máxima, de modo que é uma condição, digamos assim, realmente excepcional. Agora, ainda que excepcional, de fato, é possível afirmar que, para boa parte dos casos, não se alcança em nenhuma hipótese a pena máxima, inclusive com alguns entendimentos teóricos de que ela seria efetivamente inaplicável. Eu discordo desses entendimentos. Para mim, as balizas que o juiz deve adotar quando vai fixar a pena são aquelas previstas na legislação. Portanto, ele não deve efetivamente estar limitado ao que alguns autores chamam de termo médio, quer dizer, o máximo da pena é a metade da pena entre o mínimo e o máximo. Quando isso ocorre, a rigor, nós estamos praticamente revogando uma compreensão de pena que foi estabelecida pelo Poder Legislativo. Então, há hipóteses muito singulares. Os casos em que apliquei a pena máxima, inclusive foram mantidas as decisões pelo Tribunal de Justiça, que também é bastante infrequente, mas elas foram mantidas, essas decisões, sempre com uma fundamentação bastante expressiva, indicando com muito cuidado todas as motivações, e eu quero crer que foram bem aplicadas as penas às singularidades daqueles casos que enfrentei e que julguei. Doutor Orlando, 2 questões para encerrar e agradecendo a gentileza do senhor aqui no Gaúcha Faixa Especial de conversar conosco. Uma vez condenado pelo Tribunal do Júri, sentenciado, na visão do senhor, o réu deve sair preso do plenário ou cada caso é um caso? Olha, na verdade, cada caso é um caso na medida em que há muita diversidade de situações. O modo como eu normalmente abordei esse tema nos júris que presidi, ele é, em certa medida, público, porquanto as minhas decisões sempre foram decisões públicas. Consequentemente, e eu participei desse debate a respeito da execução antecipada das penas, inclusive das decisões do Supremo Tribunal Federal, do habeas corpus 84.078, da reviravolta jurisprudencial mais recente havida no Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões. Portanto, a mim sempre pareceu que a execução da pena a partir da decisão em segundo grau era o correto, até o momento em que o Código de Processo Penal sofreu uma alteração com a introdução do artigo 283, que sim coloca aí um pano de fundo um pouco diverso, no sentido de saber se esse artigo é ou não constitucional, e a mim me parece que é. Quer dizer, para mim a Constituição brasileira autoriza tanto que se possa prender a partir da decisão em segunda instância, como também que a legislação vede. Há um espaço aí de discricionariedade legislativa. Esse debate ele
é replicado no caso das decisões do tribunal do júri, com inclusive normativa a respeito, né? O próprio pacote anticrime estabeleceu regramento a respeito das situações em que uma decisão tomada no plenário do júri pode ou não redundar no encarceramento. Portanto, aí não se trata sequer de um âmbito da decisão do próprio juiz. São dispositivos legais que estão em debate, que estão em causa, mas, no fundo, tudo depende da situação concreta que se apresenta e da compreensão também da decisão dos jurados, né? Eu acho que são os jurados que decidem acerca da responsabilidade ou não. O juiz fixa a pena nos casos de condenação e, a partir daí, haverá de decidir sobre a possibilidade de percurso das vias recursais, que sempre haverá, estando ou não o acusado preso. Eu citei isso, Dr. Orlando Facchini Neto, porque os 4 réus desse processo estão soltos, né, respondem em liberdade, e é um pouco diferente do que ocorria, por exemplo, já que a gente está tratando de julgamentos que tiveram repercussão aí, né, pelo Tribunal do Júri, do caso Bernardo, onde os 4 réus estavam presos, né, e seguiram presos, estavam presos preventivamente, e aí seguiram presos após a conclusão do julgamento, a sentença, seguiram para os presídios. Doutor Orlando, para encerrar, a ideia do senhor, não sei se do senhor ou da administração do tribunal, imagino que seja, né, é suspender a atividade do foro criminal durante o julgamento, ou segue tudo igual e o julgamento ocorre de forma separada? Eu realmente não sei te responder. Uma decisão deles, né? Obviamente que não competirá a mim suspender os trabalhos do foro. É uma avaliação que o próprio tribunal deve fazer com o seu setor de segurança, com o seu setor de logística. Eu acredito que não é de se excluir que, pelo menos no andar ali ou nas cercanias, as atividades sejam interrompidas, a depender do fluxo de pessoas, mas o prédio é bastante grande, bastante amplo, e outras unidades me parece que poderiam naturalmente seguir o curso dos seus trabalhos a despeito desse julgamento. Eu não sei como o tribunal decidirá, mas eu em princípio não vejo uma necessidade de que todo o prédio fique reservado a isso, até por conta dessa transmissão que mencionei, e outros plenários do júri eventualmente podem ser utilizados para que as pessoas assistam ali em telões e haja um sistema de revezamento dentro da sala em que efetivamente o júri está se realizando, para que todos em algum momento possam estar ali. É natural que as pessoas queiram, e isso acontece, é muito comum, queiram participar disso. O júri é a expressão mais democrática do sistema de justiça, embora ele precise de algumas correções de rumos, correções normativas, mas o fato é que essa participação popular do júri, ela não é só do ponto de vista dos jurados, a comunidade também se interessa por isso, os familiares das vítimas, as vítimas sobreviventes, os próprios familiares dos acusados, quer dizer, todas essas pessoas têm interesses distintos, porém interesses que devemos reconhecer como legítimos, e a presença física delas no local de julgamento é uma coisa que deve ser prestigiada, ainda que não possam ficar lá durante todo o júri, todas as pessoas interessadas, mas criarmos um sistema de revezamento para que todos os pontos de vista, em alguma medida, sejam acolhidos e respeitados, sabendo-se que, em algum momento, as decisões ou a decisão do juiz vai desagradar A, B ou C, isso faz parte, há recursos para isso, mas que o júri tem um rumo e que ele tenha um caminho seguro para o seu desfecho. É isso que eu espero. Tá certo. Dr. Orlando Facchini Neto, juiz titular do 2º Juizado da Primeira Vara do Júri aqui de Porto Alegre, responsável por, entre tantos processos, desde
esse, certamente o de maior apelo em função da tragédia que ocorreu em Santa Maria, 242 mortos, 636 feridos, vai conduzir esse julgamento lá em dezembro. Professor, presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, obrigado por nos atender na noite deste domingo. Uma boa semana para o senhor, doutor. Eu agradeço, Eduardo, agradeço também a atenção dos seus ouvintes e espero que consigamos aí concretizar esse difícil trabalho, mas um trabalho para o qual, com o auxílio do tribunal e também com a colaboração de todas as partes envolvidas, nós avançaremos e espero eu, não viraremos o ano sem que o júri se realize. Tomara que a pandemia nos permita fazê-lo, inclusive, com mais tranquilidade.